Uma delegação do Irã, liderada pelo chanceler do país, deve chegar hoje a Islamabad para se reunir com autoridades do Paquistão. Segundo a apuração da CNN, os mediadores esperam que o encontro leve a uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos. O nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, tem mais informações ao vivo, direto da Europa. Américo, o Irã tinha dito inicialmente que não haveria nenhuma conversa, mas parece que os persas agora cederam e vão participar dessa segunda rodada de negociações. Essa é a esperança, Uribe. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente nos bastidores. É a esperança de uma boa parte do mundo, inclusive dos mediadores dessas conversas, os representantes do governo do Paquistão, que convenceram os iranianos a se deslocarem até a capital do Paquistão, Islamabad, e essa delegação vai ser chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi. Ele vai passar pelo menos um dia no Paquistão, depois ele vai fazer um giro por outros países, passando inclusive por Moscou, para tentar colocar a posição do Irã em relação ao conflito com os Estados Unidos. Muito importante, Uribe, os representantes americanos não devem se encontrar com Abbas Araghchi ou com outros representantes do Irã. A conversa no Paquistão vai ser uma conversa com os mediadores. De qualquer forma, o Paquistão está jogando um jogo muito importante em todo esse processo. São os paquistaneses que conversam com um lado, convencem um lado a fazer concessões, depois conversam com o outro, também convencem esse outro lado a fazer alguns movimentos. Por exemplo, esta semana, o Paquistão convenceu o presidente Donald Trump a aceitar uma extensão do cessar-fogo, que é precário, mas que continua valendo entre Irã, Estados Unidos e Israel. O presidente Donald Trump concordou em estender esse cessar-fogo a pedido do Paquistão. E agora os negociadores do Paquistão conseguiram atrair os representantes do Irã. A esperança aqui qual é, Uribe? Que o Irã coloque à mesa quais são as suas demandas e respondam pelo menos a parte das demandas dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump vinha reclamando muito que colocou várias demandas aos iranianos, mas estava recebendo o silêncio em troca. Isso apesar do próprio presidente Donald Trump também dizer que tudo vai se resolver muito rapidamente, que ele está vencendo a guerra, que está tudo indo muito bem. Na prática, a gente não estava tendo diálogo nessa segunda fase. E isso pode gerar a expectativa de que a gente, de fato, tenha reuniões mais robustas com os dois lados para discutir de verdade o final dessa guerra. O que a gente tem, por enquanto, é esse movimento, é um movimento de otimismo, mas depois de uma semana, em primeiro lugar, sem conversas, sem negociações e com vários pontos de conflito. Quando, por exemplo, a Marinha dos Estados Unidos apreendeu 2 petroleiros do Irã em águas do Oceano Índico, e o Irã também essa semana atacou pelo menos 3 navios nas proximidades do Estreito de Hormuz. Vamos esperar que essa parte do conflito continue em banho-maria, que ele receda um pouco para abrir mais espaço para as conversas e que essa visita do Araghchi a Islamabad, no Paquistão, ajude os dois lados a começarem a conversar de verdade. Explica o Américo, ainda há muitas expectativas e poucas realizações, mas é o Irã que inicialmente negou a possibilidade de uma segunda rodada de conversas, mas agora o representante iraniano vai sim ao Paquistão, onde também deve haver uma delegação americana para tentar negociar os termos de finalização dessa guerra. Américo, tem um outro conflito que acontece na região, que é entre Israel e Líbano, e os dois países concordaram em estender o cessar-fogo, que é frágil, por 3 semanas, depois de uma reunião na Casa Branca. Conta pra gente como foi a participação dos Estados Unidos na mediação desse conflito. Uribe, foi importante a participação dos Estados Unidos e foi importante o engajamento direto do presidente Donald Trump, em especial para pressionar o governo de Israel a manter o cessar-fogo e não atacar indiscriminadamente alvos dentro do território libanês. Por seu lado, o Irã também concorda em o Hezbollah segurar os seus ataques contra Israel. O que a gente teve? Um acordo de 3 semanas, estendendo aquele cessar-fogo original, que era de apenas 10 dias. O governo do Líbano queria um acordo de 1 mês, pelo menos. Conseguiu
3 semanas. É um acordo que ainda é frágil, é um acordo que foi desrespeitado muitas vezes desde que ele foi implantado pela primeira vez, no dia 16 de abril. O Hezbollah, que é a milícia do Hezbollah é considerada terrorista por muitos países da Europa, do Ocidente, pelos Estados Unidos, eles atacaram em vários momentos cidades no norte de Israel. E Israel também bombardeou muitos pontos do território libanês. Israel, inclusive, continua ocupando o sul do Líbano. É um cessar-fogo que, além de ser desequilibrado, é muito frágil. Mas ele tem um ponto que é muito importante, Uribe. Ele silencia ali os canhões no Líbano, o que abre espaço para as negociações entre Estados Unidos e Irã no que mais interessa. O Estreito de Hormuz, a questão do enriquecimento de urânio pelo Irã, como vai ser o programa nuclear do Irã daqui para frente, se vai haver alguma questão de limitação nos armamentos do Irã. Isso não seria possível nenhuma dessas discussões se a guerra no Líbano continuasse. Por quê? Porque desde o início, tanto o Irã como o Paquistão, esse país que está mediando os conflitos, eles afirmaram que o Líbano também precisava estar em paz para que acontecessem as negociações relacionadas a Estreito de Hormuz, a desarmamento, a questões nucleares. O governo de Israel inicialmente disse que um acordo não tinha nada a ver com o outro, mas depois, sob pressão dos Estados Unidos, acabou aceitando o cessar-fogo. Então é importante que, pelo menos por enquanto, esse cessar-fogo no Líbano seja mantido para abrir espaço para as negociações mais substantivas entre Estados Unidos e o Irã. No entanto, Uribe, é um cessar-fogo muito frágil e em algum momento nós vamos ter que ter discussões mais sérias que garantam uma maior estabilidade no Líbano. Até porque o Hezbollah não se comprometeu com a entrega das suas armas, pode tentar sabotar esse processo e o governo libanês não tem como desarmar o Hezbollah. Então nós vamos ter que achar um outro processo diplomático para resolver a questão do Líbano. De qualquer forma, enquanto esse conflito estiver mais ou menos congelado, abre espaço para americanos e iranianos discutirem mais seriamente a questão do Estreito de Hormuz e a guerra principal entre Estados Unidos, Israel e Irã. O movimento terrorista Hezbollah, que é financiado pelo Irã, e também o retorno daquelas pessoas que tiveram de deixar o sul do Líbano, né, Américo? Foram para o norte, estão vivendo em barracas, deixaram tudo em Beirute para retornarem às suas casas. Américo Martins, diretamente de Hannover, na Alemanha, obrigado, meu amigo.